Eu estava assistindo o programa do pastor Silas Malafaia ontem, e ele falou uma coisa bastante interessante para a gente usar a internet, as redes sociais para um propósito, né, para uma coisa interessante. Nós vemos muitas coisas sem futuro, sem fundamento, muitos fake news, e aí eu resolvi usar aqui a rede social para falar de algo produtivo, de algo importante, né? Muitas coisas ruins na internet, então vamos falar de coisa boa. Eu resolvi, né? Aqui eu não estou interessado em conseguir admiradores, eu não estou interessado em adquirir seguidores, né? O meu interesse aqui é fazer algum tipo de colaboração, né? Fazer um uso correto da rede social. E eu quero usar aqui a primeira lição do trimestre, né, da revista da CPAD, sobre os valores cristãos, e eu quero falar aqui o primeiro tema, colaborar aqui. A intenção não é comentar toda a lição, mas a intenção aqui é dar um norte, né, dar um direcionamento para o professor que vai dar sua aula na escola dominical domingo, né? E vamos lá, vamos iniciar o tema, né, o primeiro tema, que é sobre ética cristã, né? O pastor Douglas Batista, ele traz aqui um conceito, né, de ética, né? E o que é a ética, né? É um conceito bastante complexo, nós vamos precisar usar a filosofia para a gente definir esse conceito. A ética, ela nasce dentro da filosofia, né? O primeiro pensador, o primeiro filósofo, né, a falar sobre ética, né, Sócrates, né? Depois Aristóteles e Platão deram alguns conceitos mais profundos acerca das questões, né? O textuário da lição, né, o tema eu já falei, o que é ética cristã. O textuário da lição é um texto baseado no livro na Epístola de Paulo aos Coríntios, né? Quando ele escreve no capítulo 10 e o verso 23, ele diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me edificam, né? E Paulo usa a palavra lícito aqui no sentido de legal, né? O direito romano, né, historicamente reconhecido no mundo e fundamentado, né, e fundamenta o direito do mundo, né? Paulo aqui fala de licitude, de legalidade, né? Todas as coisas me são legais, né? Mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me edificam. O que Paulo está dizendo aqui? Que nem tudo aquilo que é legal é ético, é moral, né? Nem tudo que é legal, nem tudo que foi estabelecido dentro de um ordenamento jurídico, né, é legal, né? Tem muita coisa que é legal, mas que não segue uma ética social, né? A verdade prática, ela fala, as escrituras sagradas ensinam o que convém à virtude do bem viver cristão em sociedade. Como é que a lição ela está estruturada, né? A lição ela vem falando de um tema, que é o que é ética. Depois ela fala sobre o conceito, né, a definição de ética, no seu primeiro ponto. No seu segundo ponto, a lição fala os fundamentos da ética cristã, e aqui nós vamos se preocupar em falar da ética cristã, né? Existe uma ética social e existe uma ética cristã, né? E o terceiro ponto da lição vai falar sobre chamados para viver eticamente. Nós, como cristãos, fomos chamados para viver e seguir uma ética cristã, né? O primeiro ponto da lição fala o que é ética, né? É uma palavra muito pequena, mas tem seu fundamento aí no ranço filosófico, né? Toda cultura, toda sociedade institui uma moral, né? Isto é, valores concentrados ao bem e ao mal, né? Permitido e proibido. A conduta correta, válidos para todos os seus membros. Culturas e sociedades fortemente hierarquizadas e com diferenças muito profundas de castas ou de classes podem até mesmo possuir várias morais, cada uma delas referidas aos valores de uma casta ou de uma classe social. A palavra costume, né, que é onde origina, né, a ética, sai dessa palavra costume, quando Sócrates indagava os jovens de Atenas, né, acerca de costumes, acerca de valores, né, o que era valores, o que era virtude, o que era o bem, o que é justiça, né?
os questionamentos que Sócrates fazia para os jovens de Atenas, e eles traziam conceitos do senso comum, eles traziam conceitos de seus antepassados, eles traziam conceitos de seus avós. Porém, quando Sócrates, né, apertava mais eles, né, e ele queria uma definição, né, queria que eles tirassem, né, que eles desconstruíssem o senso comum, aquela ideia trazida pelos avós, pelos seus antepassados, Sócrates queria uma resposta mais bem elaborada, mais científica, né? Então, surge aí o costume, né, que era justamente a explicação para as questões da época de Sócrates, era justamente os costumes, né, as ideias dos costumes. Então, a ética, ela nasce dentro do conceito do costume, né? A palavra costume se diz em grego ethos, né? Lá na origem significa ética. E a palavra costume em latim significa mores, ou seja, moral, né? Então a origem da palavra em latim é moral. A palavra ética e a moral refere-se ao conjunto de costumes tradicionais de uma sociedade e que, como tais costumes, considerados valores e obrigações para a conduta de seus membros. Então esses costumes, né, que são trazidos dentro de uma sociedade, dentro de um conjunto de pessoas, dentro de um grupo social, esses costumes, né, esses valores são norteadores e são definidores, né, da ética, né? Usando aqui a fundamentação da professora Marilena Chauí no seu livro Um Convite à Filosofia, ela dá dois conceitos aqui para a ética, né? Ela fala de um conceito de ética como sendo um costume, um conjunto de valores de um grupo social, né? E também a outra interpretação que ela dá para a ética significa caráter, índole natural, temperamento, conjunto de disposições físicas, psíquicas de uma pessoa. Se refere às características pessoais de cada um que determinam suas virtudes e quais vícios cada um pode praticar. Então, a ética, tanto ela está relacionada ao conjunto de valores de um grupo social, como ela também está relacionada ao indivíduo, né? Ao temperamento, né? As características morais dessa pessoa, as disposições, né? As virtudes, os vícios, né? Dessa pessoa. E qual é o ponto de partida para a ética e a moral? O ponto de partida para a ética e a moral está na consciência do agente moral. Nós sabemos que mesmo antes de existir as leis de Deus, mesmo antes de existir o conjunto de leis, a consciência do indivíduo é determinador do que é certo e do que é errado, né? Uma criança, às vezes, mesmo sem instrução, mesmo sem ensinamento, ela consegue saber, né, que a sua atitude foi uma atitude errada. Ela consegue sentir, ou seja, o ser humano ele tem consciência, né? O agente moral, a consciência do agente moral é o ponto de partida da ética e da moral, né? E a professora Marilena Chauí também, ela prossegue dizendo que o sujeito, ele é ético e moral, um sujeito, ele é ético e moral quando ele sabe o que faz, quando ele conhece as causas e os fins da sua ação, significado das suas intenções e das suas atitudes e a essência dos valores morais. Então, quando ele sabe o significado das coisas, quando ele sabe o significado das suas ações, né? Ele é considerado uma pessoa, um sujeito ético e moral, tá? Nós não vamos definir a ética e a moral para uma criança, porque uma criança ela não sabe, né, o que são os valores, o que é certo e o que é errado, né? A ética também, uma questão interessante da ética, é que a ética ela não se separa da prática, né? A teoria, nós sabemos que a teoria ela pode se separar da prática, ou seja, eu posso ter um determinado conhecimento e não ser a prática desse conhecimento, né? Quando Jesus fala em Mateus capítulo 23, verso 3, ele diz assim para os fariseus, né? Os discípulos, ele diz assim: observai, pois, e praticai tudo que eles vos disserem, mas não procedais conforme as vossas práticas, porque dizem e não praticam. Então, os fariseus eles tinham um conhecimento teórico, né? Mas eles não tinham o conhecimento ético, porque a ética ela não se separa da prática. Não tem como eu ser um ser ético e não praticar essa ética. Se eu for para a política ou se eu for
conviver no meio de pessoas que têm um sistema errado, eu preciso ser ético, eu preciso praticar essa ética, né? A ética, ela é diferente da técnica. A técnica consegue conceituar, consegue definir a natureza, consegue definir o cosmos, mas a ética, ela é praticada, né? Então a ética, ela, para ser ética, ela precisa ser praticada. A ética é um saber prático, né? O saber prático, ele se distingue da prática, né? A ética refere-se à prática, né? Na prática, o agente, né? A ação e a finalidade do agente são inseparáveis, né? Quais são os fundamentos da ética, né? Os 3 tipos de conduta, né? Nós vamos aqui definir. A ética se fundamenta em 3 tipos de conduta. A primeira conduta é uma conduta moral e ética, né? O que é uma conduta moral e ética? É uma conduta que se realiza de acordo com as normas e as regras impostas pelo dever, né? Então existem regras impostas, né? E eu vou cumprir essas regras. É o meu dever cumprir com essas regras, cumprir com essas leis, né? A sociologia, ela define o que é uma regra social, o que é uma regra comunitária. Uma regra social é uma regra que foi estabelecida por um conjunto de lei, por um ordenamento jurídico, né? A partir do poder estatal, ele estabeleceu leis. Então, o viver em sociedade nos dá amplos direitos a viver de acordo com aquelas regras, de acordo com aquelas leis. O viver em comunidade é diferente do viver em sociedade, porque o viver em sociedade tem leis formais, leis escritas. O viver em comunidade não tem lei escrita, não tem lei formada. São leis determinadas pelo aquele grupo social, aquela lei, né, aquele costume, aquela cultura que existe ali, muitas das vezes está diferente da lei formal, mas ali é o viver em comunidade, né? Então, existe a conduta moral ética, é aquela conduta que se realiza, né, nas normas e regras impostas pelo dever. Existe também a conduta imoral ou antiética. O que é uma conduta moral ou antiética? É aquela que se realiza contrariando as normas e as regras fixas pelo dever. Então, a partir do momento que existe uma regra, né, e você não cumpre essa regra, você está sendo um ser imoral ou antiético, né? E eu colocaria aqui um exemplo, por exemplo, em algum tempo passado, a prática do aborto era algo imoral, porque descumpria-se uma regra, descumpria-se uma ética. Então, a mulher que praticava aborto, ela era imoral. A corrupção, por exemplo, ela é imoral. Por quê? Porque ela contraria normas e regras fixas pelo dever. Então, quando o político ele vai para o poder, ele faz juramentos, né, de cumprir a lei, e a partir do momento que ele contraria essas normas, né, impostas pelo dever, ele pode ser considerado como uma pessoa antiética ou imoral. E isso aí é uma regra escrita, mas tem as regras não escritas, né? A moral informal, ou seja, determinada pelo grupo social, né, a partir de uma relação de poder, né? E a terceira conduta é conduta indiferente à moral, quando agimos em situações que não são definidas pelo bem ou pelo mal, e nas quais não impõem as normas e as regras do dever. Então, uma pessoa doente, por exemplo, doente mental, que não tem sabedoria, não é sabedor do certo e do errado, ele tem uma conduta indiferente ou amoral, né? Às vezes uma pessoa que tem problema de loucura, ele faz coisas, tira roupa, né? Faz cocô no meio da rua e tal, ou seja, eu não posso chamar ele de antiético ou imoral. Por quê? Porque ele age em situações em que ele não sabe definir o bem e o mal. Beleza? Vamos prosseguir, para a gente finalizar aqui. E quem iniciou esses conceitos de ética e moral? Quem iniciou foi Sócrates, né? 400 anos de Cristo, o maior filósofo da história, né? O cara que fundou, né, o pensamento filosófico, né, que questionava os atenienses na Grécia, que queria resposta para todos os conflitos, né? Queria uma resposta, né? Uma resposta que diferisse, né, das respostas míticas, né? Porque antes da filosofia, o mito, né, era o elemento que explicava, né, a natureza, que explicava os fenômenos, né? Então o pensamento mítico ele era norteador e explicador das questões. Então, quando Sócrates aparece trazendo a filosofia, qual o papel da filosofia?
A filosofia ela tem um papel ali de produzir reflexão, de produzir indagação, de transportar, né, aquele ser que estava ali na zona mítica, transportar ele para uma zona do logos, né, da verdade, do conhecimento, do descoberto, né? Então, a ética ela nasce dentro de um conceito da filosofia, tá? Então vamos lá. O segundo ponto da lição, nós já definimos aqui o que é ética, né, o que é moral, né, o conceito de ética no grego, o conceito de ética no latim, né? Fundamento da ética cristã. Onde se fundamenta a ética cristã, né? Primeiro fundamento da ética cristã no Decálogo, né? O primeiro fundamento da ética cristã, a nossa ética, ela se fundamenta no Decálogo. O que é o Decálogo? O Decálogo é o conjunto de 10 mandamentos, né, escrito no capítulo 20 de Êxodo, onde Deus fala: não terá outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás a imagens de escultura, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para santificar, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, né? Não dirás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então aí nós temos o primeiro fundamento, né, da ética cristã, que é o Decálogo. E aí nós temos o segundo fundamento da ética cristã, que ela está fundamentada nos profetas. Nós sabemos que há os profetas menores, os profetas maiores, os profetas literários e os profetas não literários. Então esses profetas, eles foram pessoas profundamente comprometidas com a ética e com a moral, né? Essa ética deles abarcava os campos, as esferas sociais, as esferas morais e as esferas espirituais, né? Nós sabemos que o constitucionalismo, né, ele surgiu com os profetas, né? Os profetas do Antigo Testamento, eles eram uma espécie de controle de constitucionalidade. O rei, ele tinha um reinado monárquico e teocrático, né? Ou seja, as decisões desses reis deveriam vir do Decálogo, deveriam vir de Deus, porque eles eram reinos teocráticos. E quando o rei deixava de cumprir, né, os mandamentos contidos no Decálogo, na lei de Deus, o profeta aparecia repreendendo esse rei, falando para o rei que ele estava andando incorretamente, que as condutas desse rei não faziam parte dos mandamentos que Deus havia estabelecido. Então o profeta ele era uma espécie de constituição da época, né? Ele exercia um controle de constitucionalidade, né? Então ele ia lá, repreendia o rei, né? Nós temos um exemplo aí do último profeta, que foi João Batista, né? João Batista, ele repreendeu o rei Herodes, né? O rei Herodes passava em Jerusalém, João Batista falou: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão, né? Então Herodes estava cometendo adultério, né, com a sua própria cunhada, e o profeta João Batista foi lá e falou para ele, né, repreendeu ele na frente de todo mundo. Então, o segundo fundamento da nossa ética é a ética fundamentada nos profetas, que carregam sobre si os fundamentos nas esferas sociais, morais e espirituais. O terceiro fundamento da ética, da nossa ética cristã, está contida nos evangelhos, né? A mensagem do Evangelho está registrada nas palavras de Jesus sobre arrependimento, né? Regeneração, renúncia, né? Santidade. Os seguidores de Jesus foram convocados, né, a viver as doutrinas do Evangelho e adotarem a ética, a moral do reino de Deus como estilo de vida. Então nós, como seguidores de Cristo, né, fomos convocados a viver conforme o reino de Cristo. Então a partir do momento que eu me corrompo, né, a partir do momento que eu não tenho uma vida de arrependimento, não tenho uma vida de renúncia, não tenho uma vida de santidade, de regeneração, eu estou deixando de cumprir aí uma ética do reino de Deus, uma ética que é trazida, fundamentada nos evangelhos, né? E por fim, em quarto lugar, a ética cristã, ela se fundamenta nas epístolas paulinas e gerais, né? As epístolas paulinas são ensinos, né, ensinamentos aprofundados sobre a nossa relação com Deus, né, com o Estado, né, com o próximo, injustiça social, questões de sexualidade cristã e questões de casamento. Então as epístolas paulinas nos ensinam como viver como cidadãos, né? Então nós, como cidadãos, precisamos cumprir a ética social, desde que essa ética social ela não contrapõe os princípios, né, a ética espiritual nossa, né, estabelecida na palavra de Deus. Então,
nós como cristãos, como cidadãos, Paulo fala lá em Romanos capítulo 13 sobre o dever do cristão perante o Estado, né? Paulo fala que toda autoridade é constituída por Deus, e aí muita gente interpreta errado aquele texto bíblico, né? A autoridade que Paulo fala ali é o poder estatal organizado. Paulo não está falando ali da pessoa, né? Do agente público pessoa, mas do poder estatal organizado. Há 1 ano e meio atrás, a Dilma, ela era uma autoridade, hoje não é mais uma autoridade, né? Só que o poder estatal ainda prevalece. Então Paulo estava falando ali que nós como cristãos devemos pagar tributo, né? A quem tributo, a quem honra, a quem favor. Então nós como cristãos devemos viver eticamente em sociedade, né? As beatitudes, né? O capítulo 5 de Mateus, por exemplo, né? Mostra, né, para nós várias questões éticas, né? Contra o adultério, né? Contra o pensar em adulterar com uma mulher, né? As beatitudes também falam sobre justiça, né? Jesus fala no capítulo 6, se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino do céu. Então, nós como cristãos precisamos cumprir essas éticas que estão fundamentadas no decálogo, são fundamentadas nos profetas, são fundamentadas nos evangelhos, são fundamentadas nas bem-aventuranças, são fundamentadas nas epístolas gerais. E por fim, no terceiro ponto da lição, nós fomos chamados a viver eticamente, né? Como nós fomos chamados a viver eticamente? Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 10, o verso 6, a primeira ética que nós fomos chamados a viver é não cobiçar as coisas más. Paulo adverte os cristãos em Corinto a não incorrer no pecado de cobiça, né? Hoje, muitos cristãos cobiçam os prazeres do mundo, querem voltar a praticar as práticas mundanas, né? Paulo fala no primeiro livro de Coríntios, no capítulo 10, verso 6, ele diz: essas coisas foram nos escritas em figuras para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram, né? E a segunda forma que nós fomos chamados a viver eticamente é não nos tornando idólatras, né? Paulo exorta acerca do perigo da idolatria, né? Por exemplo, o povo de Israel, quando Moisés estava no monte recebendo de Deus as 10 leis, o povo de Israel fez um bezerro de ouro, estava ali adorando um bezerro de ouro, né? E Moisés desceu, porque Deus pediu para que ele descesse, né? Moisés ficou irado, quebrou as tábuas, né? As tábuas que ele tinha recebido na lei. Então, Paulo, né, escrevendo no capítulo 10, o verso 7 de Coríntios, ele diz: não vos façais pois idólatras. É como alguns deles, conforme está escrito, né? O povo assentou-se a comer, a beber e levantou-se a folgar, né? O que é idolatria? Idolatria é substituir Deus, é colocar qualquer coisa, seja material ou imaterial, tangível ou intangível, no lugar de Deus. Então, qualquer coisa que nós atribuímos atributos de Deus a essa coisa, nós estamos praticando o pecado de idolatria. E em terceiro lugar, nós temos que viver eticamente, nós fomos chamados a viver eticamente, a não nos prostituir, né? Imoralidade, promiscuidade, sexualidade sem regra, sexo livre, né? A prostituição espiritual também, né? Ou seja, o cristão adora a Deus, depois está adorando o mundo, está na igreja, está no mundo, isso também é um tipo de prostituição espiritual, né? No capítulo 10, o verso 8 da primeira epístola aos Coríntios, Paulo escreve, né? E não nos prostituamos, né? Como alguns deles fizeram e caíram num dia 23 mil pessoas. Então, prostituíram, né? Deixaram Deus de lado, né? E muitos foram mortos, né? Por causa da desobediência do pecado. Então, para concluir, né? Nós falamos sobre a ética, o primeiro ponto da lição. O segundo ponto da lição, nós falamos sobre os fundamentos da ética, né? Os quais estão inseridos no Decálogo, no Novo Testamento, né? No Sermão do Monte, né? Nos profetas e também nas epístolas paulinas e gerais, né? Creio que esse vídeo vai dar um norte para você, vai ajudar você, né? Estou fazendo esse vídeo aqui para colaborar em alguma coisa, né? Usar a rede social para o bem. Que Deus abençoe. Na próxima vez faremos, né? Domingo que vem nós vamos falar sobre ideologia de gênero. O que é esse fundamento? O que é essa ideologia, né? O que significa o gênero? Qual é a ideia que está por detrás de tudo isso? Um grande abraço. Deus te abençoe.